estalo assim de panela. Daqui a pouco a pastora saiu aqui, não viu nada. Daqui a pouco, quando deu um outro estalo, disparou o alarme da igreja. A gente não tinha esse sistema de alarme. Hoje eu tenho sensor lá, sensor aqui, sensor lá, sensor em todas essas portas. Se essa porta subir 2 centímetros, ela dispara. O cara estourou o portão aqui. Eu tenho certeza que o camarada que entrou aqui, ele teve uns 3 dias aqui. Porque o cara abriu a porta, abriu o portão, subiu nesse forro, desse forro ele pulou aqui dentro. Quem sabe que aqui não tem uma laje? É só quem entra aqui dentro. Você está entendendo? Então, como a gente tem que, a Bíblia diz que eu e você, nós não somos desse mundo, mas nós estamos no mundo. A Bíblia diz que a gente tem que ser simples como uma pomba, mas prudente como? Meu querido, serpente você não consegue pegar à toa, não. Mas a astúcia da serpente, porque a serpente não é qualquer um que mexe e lida com ela, não. Então a gente, às vezes, como crente, a gente vai levando as coisas, como diz o meu pastor, lá vão ter. Ele gosta dessa palavra. Lá vão ter. E não pode, a gente tem que organizar, né? Então assim é com a igreja. Eu tenho certeza, gente, eu acho que eu nunca disse isso aqui. Eu tenho certeza que o camarada que entrou aqui, ele deve ter tido aqui foi o culto na quinta-noite, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Eu tenho certeza que esse camarada esteve aqui. Porque quem conhecia? Deus. Que ali você estourava o forro, entrava aqui e descia aqui. Caiu em cima de uma coisa, se cortou inteiro. Eu só tinha 2 sensores. Um virado para lá, aquele sensor apareceu lá em cima, e um sensor como está aquele ali que pegou quando ele chegou aqui. Então, aquele camarada, eu tenho certeza que ele já tinha estado aqui na igreja. Porque ninguém... Sim. Tem, Manoel, que gente que conhece. Então assim, ou a gente fica esperto, ou daqui a pouco a gente está... Então a gente está no mundo. A gente tem que ficar ligeiro. O crente tem que entender isso. A gente está no mundo. Quando a gente estiver no céu, meu filho, acabou a maldade, acabou o sentimento ruim, acabou tudo. Mas aqui a gente tem que se preparar. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Quero deixar uma palavra. Não conseguiu ligar, Gi? Deu certo. Estava com bateria? Estava hoje quando você veio com a Gi. Não. Queria comentar sobre as mulheres rock. Sim. Quer o microfone? Não precisa. Boa noite, queridos. Eu queria que a Mara ficasse sobre os pés, por favor. A Mara, ela faz parte da Secretaria das Mulheres daqui de Biritiba Mirim. Essas mulheres que vendem artesanato, que vendem semijoias, que vendem bijuteria, que trabalham no dia de quinta-feira, né, Marinha? Dia de sexta-feira ali na praça. Como é o nome daquela praça? Na Praça São Benedito. E a Mara é a representante legal agora do vínculo com as mulheres Rockets. A Shirley com a Cris estiveram aqui lá na Secretaria das Mulheres. E Deus está nos dando, irmão, na nossa mão, porque a Shirley nos ama. Ela entendeu que nós estamos abertos para esse acolhimento. E ela nos escolheu e escolheu a Mara, porque Mara foi aquela que se disponibilizou. E no reino é assim, não é verdade? É quem se disponibiliza, é quem sai na frente, né, irmã Célia? E a Mara estava ali e falou, eu quero participar e eu quero ser esse canal de Deus na vida das mulheres de Biritiba Mirim. Então, esse grupo, Mulheres Rockets, ele está no Instagram e a cada quinzena, a Sheila, ela é psicanalista, ela é empresária, uma mulher que tem se colocado à disposição do reino de Deus para abençoar vidas, para abençoar mulheres. Quem pode participar do grupo? Você que é mulher, que é do sexo feminino, que quer melhorar o seu emocional. E eu tenho orado, e eu tenho pedido a Deus, e eu sei que muitas de vocês comigo, porque a gente sabe a carga que é sobre nós mulheres, né? Como é difícil, e a gente precisa cuidar do corpo, e a Bíblia fala assim, espírito, alma e corpo. Espírito, emoções e corpo. E a gente tem cuidado do espírito aqui, tem cuidado do corpo, as cestas básicas servem para isso, não é verdade? E estava faltando o emocional, né? A alma. E aí Deus preparou que a Sheila e a Cris, e agora a Mara, que vai ser a nossa ponte, vai estar cuidando de nós. Eu estou lá no grupo, a Gi, algumas mulheres que já estavam aqui ontem já se foram adicionadas, né? E se você desejar, quando terminar, a Mara vai ficar um pouquinho ali, e você vai lá, dar o seu número de telefone, né, Mara? Só precisa isso. E aí depois a Mara vai entrar em contato com você. Tudo bem? Amém, queridas?
Vamos aceitar esse cuidado de Deus para a nossa vida, porque é lindo, é maravilhoso as rodas de conversa, a forma como Deus ministra. Ontem foi tremendo, foi impactante. E eu sei que Deus tem muito mais para fazer conosco. Obrigada, Mara, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe, viu? Quero agradecer também a Anderson, né? Anderson, filho do irmão Paulo, da irmã Velha. Deus abençoe a tua vida aqui, viu? Você está aqui, a gente está feliz. Os seus pais são bênção na nossa, sua família é bênção na nossa vida, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus. O pai da Eri também está ali. Esqueci o nome do senhor? Oi? Antônio. Deus abençoe, viu, São Antônio? Esse casal também é uma bênção na nossa vida, viu? Deus abençoe. Quem mais está nos visitando primeira vez? Primeira vez? Deus abençoe. Juro que eu achei que já te conhecia. Deus abençoe, viu? Deus abençoe a tua vida. Como que é o seu nome? Sueli. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Amém? Vamos para a palavra? Que eu falo que quando a gente sobe aqui em cima parece que o negócio corre mais rápido, né? Abre a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Mas é algo bem rápido. É só uma reflexão. Eu tenho que tomar cuidado com algumas palavras aí. Tá invertido, Madi. Tá aqui, ó, o negócio, viu? Eu tenho que tomar cuidado com algumas palavras aí. Domingo pegaram um refrão meu aí. Já tem um da benção apostólica, né, Elias? Que eu não posso mais falar. Pelo amor de Deus, é graça, tem café, tem chá. Agora como que é a outra? Agora para encerrar? Fizeram uma figurinha minha, viu? Ô, gente. Ô, igreja, viu? O pessoal de Minas, quando viu, eu postei, todo mundo falou: ô pastor, olha que legal. Eu falei: a cara de pau desse povo aqui. Esse povo pensa no povo sarrista, é o povo dessa igreja, né? Ficou bom, né? Ficou melhor do que eu mesmo, viu? Por isso que eu postei. Eu gostei, fiquei mais bonito. Agora, para encerrar, Marcos, no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 10, vamos ler a partir do verso 46 até o verso 52, mas tem um verso que chamou a minha atenção, e a Bíblia diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, como a Ana ministrou aqui, essas multidões que vão seguindo Jesus, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, que se chamava Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo, ele estava pedindo o quê? Esmola. 47, ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sempre falo isso, né? Eu gosto de dramatizar, que para mim ele não gritou como eu gritei, ele deve ter gritado muito alto. Era uma multidão e a Bíblia diz que o grito dele incomodava. Olha o que acontece, olha o que continua dizendo o verso 48. Muitos os repreendiam para que se calassem, mas ele gritava ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E daí por diante, era muito mais alto. Eu falo que esse homem lembra daquela mulher do fluxo de sangue. Quando Jesus toca nele, ele grita: alguém me tocou. Eu acho que ele deve ter gritado muito, infinitamente mais alto do que isso. Para aquela mulher, diz que a mulher temeu e tremeu. Você consegue entender isso? Ela falou: estou morta. Eu impura, toquei nele, eu estou morta. E aí foi a mesma coisa. E ele começou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava cada vez mais alto. E o verso 49 diz o quê? Jesus parou e disse: chame-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. E os 50, lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E os 51, que para mim é o texto áureo, eu sempre falo que eu podia ler só esse versículo. A Bíblia diz assim: o que você quer que eu? Perguntou quem? Vamos ler de novo? O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Raboni, que significa mestre, né? Eu quero ver. Os 52 diz: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão, seguiu Jesus pelo caminho. Pai, eu quero agradecer por esta palavra. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Eu sei que ela por si só já falou. Algumas pessoas já estão sendo ministradas pelo poder da tua palavra, porque é ela que faz, não sou eu, é a tua palavra. Mas se o Senhor tem algo mais, ministra aos nossos corações. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém?
está me assistindo pela internet, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Amém? Eu acho interessante que essa palavra, e eu sempre falo isso, para mim, esse versículo para mim é emblemático. Marco, cadê o Marco? Emblemático. Sabe o que é emblemático, Marco? Sabe, né? Eu gosto de brincar com o Marco, é isso aí. É uma linha tênue, não é não, Marco? É emblemático. Emblemático é aquilo que é marcante, que deixou marcado. Eu de manhã cedo eu falei lá em Mogi. Se eu falar hoje a palavra Pelé, você lembra do quê? Do que você vai lembrar? De futebol. Não é verdade? Pelé foi emblemático. Você falou de Pelé, você falou Pelé, lembra o quê? Café, né? Não, eu não tomo café Pelé. Olha lá, Fragil, café Pelé, né? Cada um vai ver o emblemático de uma forma, mas não deixa de ser emblemático, não é verdade? Fala de futebol não, eu estou triste. Aí eu já fui, gente, já passei dessa fase, viu? Eu assistia jogo no mesmo lugar. Então, se eu assistia uma final num lugar, eu lembro que uma vez eu estava numa chácara, no Mundão, estava numa chácara, assisti o primeiro jogo, o Corinthians ganhou do São Paulo, na segunda final, aí não tinha chácara, o Corinthians perdeu, eu falei, cara, se eu estivesse na chácara, o Corinthians ia ganhar. Oh, meu Deus, o ser humano é limitado demais, né? Mas é emblemático, para mim esse versículo é emblemático, isso é só um quebra-gelo, viu, gente? Aí, é emblemático, porque Jesus, ele faz uma pergunta aqui. Sim, ele diz, volta para mim no escrever mate, por favor. O que você quer que eu faça? Gente, parece uma pergunta fácil, Agatha, não é verdade? Se agora você já pensou, se você está no lugar daquele cego, hoje Jesus olha para você e fala, Agatha, o que você quer que eu faça? Você só, não é igual a lâmpada do gênio não, o gênio da lâmpada, melhor dizendo, né? Você tem 3 pedidos, não, é um só. O que você quer que eu faça? Fala aí. Você já pensou nisso? Elias, já pensou? Se hoje Jesus, de frente com você, diz assim, o que você quer que eu faça, Elias? Me fala aí, pastor, o que a gente responde? Vera, o que a gente responde? O que você quer que eu faça? Parece uma pergunta tranquila de ser respondida. Parece uma pergunta que a gente responde, já está aqui na minha mente. O quê? Você só tem uma oportunidade. E esse homem passa por isso. E muitas vezes nós damos até pouca importância para uma passagem dessa. Porque a gente vê ela como mais uma cura. A gente vê essa passagem como mais um milagre que Jesus fez. Meu irmão, mas é muito mais do que um milagre. É muito mais do que um homem que era cego. E aí eu até falava isso para Ana Marques de manhã cedo, e eu gosto, né? Porque as pessoas, elas vêm conversando e falam, pastor, mas e aí, como é que funciona? Não é bíblico, pelo amor de Deus, gente, mas alguns dizem que ele era até chamado de Bartimeu, que era filho de Timeu, que alguns dizem que esse homem já estava com um problema de visão, porque na verdade o problema era do pai e sobrou nele, que antigamente era muito comum isso. Quem não lembra daquela mulher que falou, o meu marido morreu, agora vão pegar meus filhos aqui, vai ser vendido como escravo, para poder pagar a dívida. Então era muito comum isso. Então ele provavelmente estava passando por alguma coisa muito complicada. E eu acredito que aquele homem já tinha visto, ele já tinha enxergado. Então é diferente alguém que já enxergou por alguém que nunca enxergou. Pensa, alguém que já conseguiu contemplar isso tudo que a gente está contemplando e daqui a pouco não consegue mais. E Jesus então não vai fazer apenas uma cura. Jesus não vai fazer apenas uma mudança de ele não enxergar para ele enxergar. Jesus vai mudar algo muito mais profundo na vida daquele homem. Porque se a gente olhar o contexto, ele estava pedindo esmola, sim ou não? E a única coisa que dava direito de ele pedir esmola é porque ele era cego. Ele dava direito de ele pedir, porque ele tinha uma deficiência. E a Bíblia diz que ele estava pedindo esmola. E ele tem esse encontro emblemático, esse encontro marcante com Jesus. E a gente vê ele apenas como uma cura. Mas dependendo da resposta desse homem, desse cego, a vida dele, onde já havia armado a sua tenda, 4, e onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor, 5,
Ló, que acompanhava Abraão, também possuía o quê? Rebanhos de ovelhas, gados e tendas. 6. Ambos não podiam habitar juntos porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-lo. O negócio começa a apertar. E aí o 7 fala aqui: por isso surgiu uma diferença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. 8. E aí o que acontece? Aqui acontece o divisor de água. Então Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, entre eu e os seus entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes próximos. E o 9 fala o quê? Não está toda a terra diante de você? Vamos separar-nos. Se você for à esquerda, eu irei à direita. Se você for à direita, eu irei à esquerda. Irmão, aqui é uma escolha. Como assim, pastor? Há uma escolha. Ele fala: Ló, não dá mais para a gente caminhar junto. Vamos fazer o seguinte: você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Pastor, como que pode ter uma escolha? Teve uma escolha. Sabe qual foi a escolha? A escolha de deixar Ló escolher. Porque ele entendeu que quem estava no controle da vida dele era... Então ele escolheu a dependência de... Pronto, acabou, meu irmão. Ele escolheu a melhor coisa. Ele falou: por que eu vou escolher se Deus falou que vai mostrar a terra para mim? Você está entendendo que às vezes nós não compreendemos aquilo que Deus falou? Ele falou assim: mas Deus falou que vai mostrar, então Deus que mostra, que eu não vou escolher não. Se eu escolher a direita, eu estou escolhendo. Se eu escolher a esquerda, eu estou dizendo: Ló, escolhe aí. A escolha dele foi o quê? A dependência de Deus. Nós precisamos depender de Deus. E nós precisamos escolher hoje depender de Deus. Ou você depende de Deus, ou você vai continuar tomando as decisões que não é para tomar. Ou você depende de Deus, ou você vai achar que você está no controle de alguma coisa. O que Deus está falando comigo, com você é isso. Nós precisamos depender de Deus. Essa era a escolha que ele tinha que tomar. Sabe por quê? Vamos continuar, Mati. Põe no verso 14 para mim, por favor. Olha o que acontece. O Senhor disse a Abraão depois que o quê? Meu querido, depois que Ló foi embora, depois que Ló escolheu, e ele falou: Deus, agora eu estou com o Senhor. Beleza? Eu já escolhi. Eu quero o Senhor. Eu não quero escolher nada. Eu quero só te servir. Eu quero dependência do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Daí onde você está, levanta os seus olhos para o norte. Deixa eu ver. É mais ou menos aqui, ó. Para o norte, para o sul. Aí ele fala o quê? Para o leste, para o oeste. É mais ou menos isso. Eu não sei se a gente está aqui, né? Ele falou: levanta os seus olhos e dá uma olhada ao seu redor. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua para... Meu irmão, aqui foi a diferença na vida de Ló, de Abraão. Não foi quando ele saiu da terra, porque quando ele saiu da terra ele levou o que não era para levar. Mas quando ele tem algo, um momento crucial na vida dele, ele escolhe depender de... Que você escolhe depender do Senhor hoje. Porque a situação vai te apertar para você tomar uma decisão. Às vezes as situações, elas nos comprimem, elas nos empurram, elas nos impulsionam. Mas calma aí, você precisa trazer a memória que te dá esperança. Quem que te prometeu foi Cristo. Então dependa dele para cumprir aquilo que ele tem para fazer na tua vida. Dependa dele. Dependência de Deus, confiança. Quando a gente depende de Deus e quando a gente confia em Deus, ele traz o melhor para mim e para você. Meu querido, eu tentei resolver a minha vida há muito tempo. E todas as vezes que eu tentei resolver a minha vida, eu quebrava a cara. Desculpa, o perdão da palavra. Como diz aquele, né? Me perdoa pela palavra que eu já falei. Eu quebrava, saí, tacava, e volta de novo. Eu sempre falei aqui, eu falei 3 vezes. Vendi carro para pagar cheque especial. Aí sabe o que eu entendi? Eu não posso ter cheque especial. Acabou, resolvo o meu problema. É assim que funcionam as coisas. Dependa de Deus. Eu não tenho reserva. Eu não tenho cheque especial. Eu não tenho. Eu tenho um cartão que está no limite lá, que é o que eu ganho. Porque se eu ganhar mais aí, bloqueia. Esse mês já acabou. Isso tem 3 dias que bloqueou o cartão. Acabou, não consigo gastar. É assim que funciona. Ou você depende de Deus, ou então a gente vai ficar quebrando a cara o resto da vida. Porque eu me conheço, foi 3 vezes
vezes eu fali de vender carro para pagar cheque especial. Não quero mais isso para minha vida. Ou você depende de Deus ou não depende. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus está fazendo uma pergunta para nós, lembra disso. Jesus está fazendo uma pergunta. Segundo o homem que Deus me fez lembrar, para ser bem rápido, porque a hora aqui em cima parece que eu falo que anda mais rápido, né? O relógio vai, acelera. O segundo homem que Deus me fez lembrar foi de Salomão. Salomão, para mim, Salomão, ele assume uma responsabilidade tão grande. Primeiro, só por ser filho de Davi. Sim ou não? Gente, eu falo que Davi, ele viveu a vida inteira dele sendo perseguido, desde lá de trás, pelos irmãos, não é verdade? Os irmãos não davam confiança para ele, lá tomar conta das ovelhas, lá, as poucas ovelhas da casa do meu pai, lá, do pai. Então, ele sempre teve esse problema. Quando ele se levanta, meu querido, ou ele vai para cima ou ele morria. Ou ele assume o chamado dele mesmo, ou ele morre. E aí o que acontece? Davi começa a trazer para aquela nação um crescimento espiritual. Ele traz crescimento físico, porque a nação começa a crescer. Ele traz respeito para aquela nação. Meu querido, Davi arrumou problema com muita gente, Camila. Seu pai traz problema para você? Mais ou menos, né? Você está entendendo? Pensa. Só de ele ser filho de Davi, meu irmão, quando ele assume o reino, eu, se estivesse no lugar de Salomão, eu falaria assim, estou morto. Imagina o tanto de gente que queria matar Davi. Eu estou morto. Mas a Bíblia diz, e essa passagem está lá em 1 Reis, Mate, por favor, no capítulo 3. A Bíblia diz que Salomão, uma das formas que ele achou, se está certo ou está errado, não é agora o importante. Eu estou falando da escolha que ele toma. Ele se alia com algumas pessoas, faz alguns casamentos de aliança, né? Mas a Bíblia diz também que ele vai adorar o Senhor, né? Põe no 2, Mate, por favor. 3. Aí é a adoração, isso. Salomão amava o Senhor, andando de acordo com o estatuto de Davi. Pronto, isso aí que era o importante. O seu pai, no entanto, oferecia sacrifício e queimava incenso nos santuários locais. Verso 4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali estava o principal santuário local, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão de noite e disse: peça-me o que quiser e eu darei a... Meu irmão, olha a pergunta crucial de novo aí. Por que eu falei no contexto de Salomão? Porque quando a gente olha isso aqui, a gente fala assim, Salomão tinha um monte de coisa que ele podia pedir. Assim como eu e você temos um monte de coisa que a gente pode pedir hoje. Mas calma aí, o que é importante? Qual que é a importância, Rafa? O que hoje é importante na tua vida? Tiago, o que hoje é importante na tua vida? Fala para mim. O que é? Cris, para hoje você tem um monte de problema. E eu não estou declarando isso sobre a sua vida, porque eu tenho um monte de problema. E é natural do ser humano. A gente tem problema aqui, não é verdade? Se você falar que não tem problema, você me passa a receita, porque eu não quero problema também não, né? Ser pastor já é assumir problema, é resolver problema. O pastor resolve, porque você quer ser pastor, você tem que resolver problemas. Você não serve para outra coisa não, é resolver problema, resolver problema. Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar, mas vamos resolver problema. Mas nós temos um monte de situações a serem resolvidas. E aí Jesus fala assim, o que você quer? Me pede aí uma coisa. Provavelmente aquele homem podia viver ameaça. Ele tinha uma grande responsabilidade, era construir o quê? O que ele tinha que construir? O templo. Davi deixou tudo para ele, falou, meu filho, constrói aí. De certa forma foi legal, porque Davi deixou até a planta. A Bíblia diz que Davi deixou muita coisa. Isso era até uma responsabilidade maior, porque é como se fosse assim, meu filho, está aqui, ó. É só construir, né, irmão Anderson? É só construir. Ele tinha responsabilidade, ele podia ter
pedindo um monte de coisa. Vamos para o 6 mais. Salomão respondeu: tu trataste o teu servo Davi, o meu pai, com amor grande e leal, pois ele viveu diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. Tu mantivestes o teu amor grande e leal para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Ele está falando dele mesmo. Ele fala: agora, meu Deus, estabelestes o teu servo como rei no lugar do meu pai Davi. No lugar do meu pai. Davi, no entanto, no lugar do meu pai Davi. No entanto, eu não passo de o quê? De um jovem e não sei como desempenhar as minhas. Primeira coisa, você precisa tomar uma atitude hoje, você tem que se conhecer para tomar uma atitude certa. Tá? Ele assume quem ele era. E esse é um dos grandes motivos de a gente muitas vezes não escolher o certo. Sabe por quê? Porque a gente fica passando pano para a gente mesmo. A gente passa pano para a gente mesmo. É ou não é? Eu falo que a gente é flexível conosco, mas somos implacáveis com as pessoas. Na hora que a gente erra, a gente fala assim: mas sabe como que é, né? É difícil. Mas na hora que as pessoas erram, meu irmão, a gente aponta o dedão e diz: ó, errou. Porque a gente é a gente, conosco. Nós somos flexíveis. Nós sempre erramos. Eu falo: não, mas sabe como que é, né? Você me perdoa. Ser humano, a gente usa a palavra, não, a gente vai errar. A Bíblia diz que a gente erra. E Salomão, o que ele faz? Ele assume quem ele. Você só consegue tomar uma atitude, uma decisão correta, quando você entende quem que você é de verdade. Quando você consegue assumir as suas limitações, as suas falhas, até onde você pode chegar, aquilo que você pode fazer. Enquanto você não entender isso, meu irmão, você vai ficar procurando as suas saídas de emergência. Você sempre vai colocar desculpa na vida de alguém. Você sempre vai falar que a culpa é de um, a culpa é do outro, a culpa é de não sei de quem, a culpa é de fulano, é de Beltrano. Você sempre vai falar: não, mas sabe o que é? Por mim eu faria, mas é que tem uma pessoa que não tem jeito. A gente olha lá, né, no princípio, né? Essa é a mulher que não me deste. O rapaz sempre colocou a culpa nos outros. E Salomão, ele assume que ele falou: Deus, eu não dou conta não. Eu sou jovem, eu não tenho condição, eu não sei desempenhar essa minha responsabilidade. Aí no 8 ele faz o quê? O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. E 9, ele fala: dá, pois, ao teu servo o quê? Cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este povo teu, governar esse teu grande povo? Ele vai lá e pede o quê? Sabedoria, discernimento, porque ele assumiu que ele não tinha condição. Você compreende? Você entende como a importância de você se conhecer, de você ter a dependência de Deus, e aí sim você vai conseguir escolher aquilo que realmente você precisa escolher de verdade, porque senão você sempre vai achar uma saidinha de emergência, você sempre vai querer tomar um atalho. E Salomão, ele escolhe aquilo que é primordial, ele escolhe o importante. Quando a gente pede algo que vai glorificar o nome do Senhor, meu irmão, Deus te abençoa. Quando o João Batista estava que ele cresce, quando você entender isso na tua vida, meu irmão, Deus abre as portas para você, ele escancara. Ele escancara. Quando você entende que aquilo que você vai viver é para a glória de Deus, além de ele escancarar as portas, ele te abençoar, ele vai te abençoar, você ainda abençoa a vida de outras pessoas. A sua escolha, ela não vai ser apenas para você, mas vai ser para glorificar o nome do Senhor e para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Salomão entende isso. Salomão compreende muito bem isso. Vamos para o verso 11, Mate, por favor. Por isso, ele escolheu. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você? Ele falou assim: eu vou conceder. Agora, eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. E o 13, ele fala:
também darei o que você não. Pronto, meu irmão. Ele entendeu que ele era, ele viu realmente o ponto fraco dele, falou: Deus, eu preciso do Senhor, acabou. Ele Deus falou: então eu vou te abençoar e vou fazer o seguinte: aquilo que você nem pediu eu também vou te dar. Riqueza, honra, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E tanto que Jesus lá na frente vai falar assim: os lírios do campo, nem houve, eles são tão, nem Salomão no meio daquela sua glória era tão lindo como um lírio do campo. Jesus usa a vida de Salomão para falar com o povo. E ele é abençoado por quê? Porque ele escolheu certo, porque a decisão dele foi crucial. Meu irmão, para a gente encerrar, vocês me quebram. Eu me lembro do pai de Salomão, Davi. Põe para mim, Mati, e a gente já está terminando mesmo, viu? Põe para mim Salmo de número 27. Salmo de número 27. A Bíblia diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. E de quem terei medo? Quando os homens maus avançam contra mim para me devorar, eles, os meus inimigos, os meus adversários é que tropeçarão e cairão. Verso 3: ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Olha só a vida de Davi. Davi está falando assim: vem cá, o mundo está me apertando, as nações estão querendo me destruir. E aí ele podia pedir qualquer coisa para Deus. Aí ele pede no verso 4 o quê? Uma coisa pedi ao e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha. Meu irmão, que escolha é essa, meu irmão? Ele fala todo o contexto da vida dele. Estou perseguido, tem gente querendo me matar, o exército está acampado. Eu não me lembro exatamente qual que é o contexto, mas para mim Davi aqui está em alguma caverna. Eu não olhei. Eu gosto de olhar, mas hoje o dia foi tão corrido que eu não consegui ver. Posso te falar no próximo culto que eu ministrar aqui. Provavelmente Davi estava escondido. Provavelmente Davi estava fugindo. Na verdade, ele viveu a vida inteira dele fugindo. Mas ele escolhe uma coisa. Ele diz: uma coisa eu pedi. Ele não fala: eu pedi duas, eu pedi três. Gabriel esteve aqui, ele sempre fala: não, pede 3 coisas aí, né? Davi falou assim: não vou pedir 3 não, vou pedir só uma, porque eu sei que é importante, que eu possa habitar na casa do Senhor. Sabe o que Salomão está escolhendo, ou o que Davi está escolhendo aqui? Davi está escolhendo a presença de Deus. É melhor do que qualquer coisa, é melhor do que qualquer escape. Relacionamento com o Pai, intimidade. É isso que exatamente ele pede. Você compreende por que a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele vai falar isso lá em 1 Samuel capítulo 16, quando ele fala com Samuel, ele fala assim: Samuel, eu não estou enxergando como você está enxergando, eu estou enxergando o coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Paulo vai falar lá em Atos capítulo 13 que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha só que coisa louca. Na verdade, 1 Samuel 13, né, que ele vai falar com Salomão, lá com Samuel, lá em 1 Samuel 16, que ele vai dizer que Davi, que ele já tinha, né, ele não via, melhor, no 16 ele falou assim: eu não vejo como você vê, eu não vejo a aparência, eu escolhi Davi. E a Bíblia lá diz que em 1 Samuel capítulo 13 ele fala assim: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Então a gente começa a compreender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele estava em meio a todas aquelas dificuldades. Ele falou: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Isso que você está fazendo aqui tinha que ser desejado todos os dias. Pastor, você está falando que é só aqui dentro? Não, eu estou falando que aqui é uma oportunidade que Deus está te dando para você ter um relacionamento com Ele. E que muitas vezes nós trocamos isso por um monte de coisa. A gente troca isso porque a gente está cansado, porque a gente tem um outro compromisso.
E quando eu falo isso da igreja, é porque a gente está aqui no contexto de igreja, mas a gente faz isso dentro da nossa casa também. Que a gente arruma tempo para tudo, mas não arruma tempo para o Senhor. A gente assiste uma série, a gente assiste um futebol, a gente faz um tanto de coisa. E Davi fala assim, eu escolhi uma coisa. Pode subir aqui o louvor, baby, por favor. A próxima que vocês vão fazer é assim, viu? Já vou deixar a dica aqui, tá, Gi? Eu poderia começar a mensagem aqui. Eu poderia começar a mensagem aqui. Porque a maior lição que a gente tira daqui, que é quando a gente pede essa intimidade para Deus, Deus ele nos abençoa de uma forma sobrenatural. Isso tem que ser algo que tem que ser desejado dentro de nós. Por que eu falo que aqui a gente podia começar? Eu poderia falar que até agora a gente está na introdução da mensagem. Porque se a gente colocar em Mateus capítulo 6, Mate, por favor. Mateus capítulo 6, o verso 33. Todo mundo conhece essa passagem de cor, sim ou não? O que ela diz? Buscai em primeiro... O que ele está falando? De todas essas dificuldades que a gente passa aqui, ou das faltas, ou das preocupações. Você sabe que a maioria das preocupações que a gente tem, as coisas não acontecem? Existem, como é que chama? Pesquisa, que diz que boa parte, eu não vou dar um número aqui, eu não sei se é 70, 80, 90% daquilo que a gente se preocupa, a gente nem vive. Você sabia disso? É só preocupação. E aí a preocupação faz o quê? Você escolher aquilo que não é para escolher. Aí Jesus está falando, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, porque Jesus está falando do quê? Da preocupação daquele povo, de comer, de beber. Ele está falando de vestir. Ele fala, gente, não se preocupa com isso não, porque isso aí eu sei que todo mundo precisa, inclusive os ímpios. Agora eu estou cuidando de vocês, me busquem em primeiro lugar. Me busquem. Busca o quê? Dependência de Deus, porque Abraão entendeu. Busca o quê? Discernimento e sabedoria, o que Salomão pediu. Busca o quê? Intimidade com Deus, foi o que Davi pediu. Busca. Sabe o que eu acho interessante? Como o inimigo tira. Eu não estou brincando não, gente. A gente podia começar a mensagem aqui. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz, o pastor Valdir que gosta, né? Agora que a gente podia aprofundar ela, né, pastor, a mensagem. Mateus capítulo 4, o que fala? Jesus é levado ao quê? Ao deserto. E ele vai ser tentado. E a Bíblia diz que ele passa o quê? 40 dias sem comer e beber. Qual foi a primeira tentação? Se você é filho de Deus, pega essa pedra aqui e transforma em... Jesus podia fazer, sim ou não? Claro. Só que tinha uma coisa que Jesus sabia, e sabia muito bem, que ele era filho de quem? Ele sabia quem ele era. Eu falei, eu não preciso fazer pão. Aleluia. Eu não preciso transformar essa pedra em pão. Ele diz assim, nem só de pão viverá o homem. Meu irmão, parece algo assim, né? Eu falo que às vezes a gente não presta. Não é que a gente não presta, algumas coisas passam despercebidas. Verdade. Eu nunca tinha tentado nessa palavra, inclusive eu já preguei sobre ela. 3 áreas que nós somos tratados. Jesus nos trata, né? E Jesus foi testado na área física, na área espiritual, né? E até na nossa soberba, né? Porque Jesus vai lá, é tratado em todas as áreas. Mas eu comecei a lembrar hoje, só de comida, quantas pessoas caíram por causa de comida? Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que a Eva está lá, aparece quem? O que você não pode comer? Não, eu posso comer de tudo, eu só não posso comer daquela árvore. Você não pode comer daquela árvore? Você é boba. Eu vi você comer daquela árvore, seus olhos vão ser abertos. O que ela faz? Comeu. Ah, meu querido, foi a mordida, a pior mordida que ela podia dar na vida dela. Tudo isso por causa de uma mordida, de uma comida. Gênesis capítulo 3. Se a gente pegar o povo que passou 400 anos, 400, você sabe o que é 400 anos de escravidão? Aí Deus levanta quem? Moisés. Vamos tirar esse povo daqui. Aí vai lá, tira o povo, o mar abre. Aí chega do outro lado, estou com fome. Toma maná. O pastor Elias pregou aqui. Foi aqui que ele falou sobre maná, o que é maná. Maná, o que é isso? Eles viveram algo que eu e você nunca vamos viver. Bill, não adianta.
qual que é o gosto do maná, pastor? Sei lá, não tem. Foi só aquele povo que viveu. Mas a Bíblia diz lá em Números, no capítulo 11, a Bíblia diz que eles chegaram uma hora e falaram assim: estou cheio de maná. Sabe o que eu estou com saudade mesmo? É da comida do Egito. Meu irmão, eles não lembraram dos 400 anos que eles ficaram de escravidão. Sabe do que eles lembraram? Da comida que eles comiam no Egito. Sim. Começa a entender como é tão profunda a resposta de Jesus quando Jesus diz assim: oh, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Meu irmão, você sabe que Nabal, que era um camarada na época de Davi, ele praticamente morreu por causa de comida. Davi está fugindo mais uma vez. Aí ele fala assim: oh, vai lá, pede comida para Nabal, porque Nabal me conhece. Aí a elite de Davi chega lá e fala: oh, meu senhor ali, Davi, que inclusive te conhece, ele está precisando de uma comida. Ele falou: Davi? Quem que é Davi? Eu conheço um monte de servo que está fugindo do seu senhor. Quer saber de uma coisa? Manda esse Davi embora. Eles voltam lá e falam: Davi, ele não deu comida não. Davi, o quê? Eu falo que Davi era nordestino, né? Ele pega a faca e sorriso. O quê? Eu vou matar esse camarada? A Bíblia diz que ele não morre ali, mas a sentença foi dada. Porque talvez se ele ajudasse Davi, e ele não quis ajudar por causa do quê? De comida. A Bíblia diz que lá em Mateus capítulo 24, Jesus está falando do final dos dias, e ele fala assim: gente, os dias de hoje é como os dias de Noé. A Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar, e eles estão preocupados com o quê? Com comer e beber, Tiago. E Jesus está falando: gente, tem coisa melhor para você escolher. Oh, aleluia! Eu não estou falando que isso é ruim não. Eu já pesei 140 quilos. Teu trem bom é comer. Só não tem dia que eu fui outro dia naquele restaurante da fazenda lá na entrada de Mogi, que eu falei: cara, eu queria ser gordo hoje, para mim poder comer tudo que eu quero. Tentei dar uma carteirada lá outro dia. Você não aceita carteirinha de bariátrica? Não, aqui não. Eu falei: cara, quase que eu não voltei lá. Eu vou nos restaurantes aí, eles dão desconto. Tem uns restaurantes que dá 30% de desconto. E lá eles não dão desconto. Eu não acredito. Aí eu levo a Ed para poder compensar, entendeu? Deu para entender aí, né? O que eu não como, ela come. Gente, Jesus hoje está me chamando para uma escolha. Glória a Deus. Nos ajuda. Não é fácil, mas hoje Jesus nos chama para uma escolha. Vamos ficar sobre os nossos pés. Nos ajuda, Senhor Jesus. Vamos encerrar. Agora, para encerrar, vamos adorar uma canção. E aí já eu encerro a live e encerro aqui também. A gente vai para casa. Pastor, o que eu tenho que escolher? Eu não sei, porque eu sei o que eu preciso escolher. Ou quer dizer, eu acho que eu sei, mas eu preciso a partir de hoje começar a buscar isso. Dizer: Deus, qual que é a minha escolha? Não, qual que é o caminho que eu tenho que tomar? Jesus, não é fácil, mas está aqui. Hoje Jesus está falando conosco, está dizendo: gente, olha o que você precisa tomar. Olha o caminho. Ele já nos apontou, agora a gente precisa sair daqui, ó, caminhando. Glória, Senhor Deus. Vamos adorar o Senhor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás Deus está falando conosco, hein? cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Mate vai pro além aí, né, Mate? Preciso ver fenômenos pra ver em ti. Não troco nossa cor. Canta isso, canta isso. Prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Enquanto a minha
Jesus, Pai, hoje nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Olha as escolhas que estão sendo feitas aqui nesta noite. Essa luta não vai nos destruir. Essa dificuldade não vai nos levar por atalhos. Não vai, Jesus, porque a nossa confiança está no Senhor, porque a nossa dependência está em Ti. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, que a nossa dependência esteja em Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, luta. Você não vai nos destruir, você não vai nos engolir, luta. O Senhor está cuidando de mim. Não vai, o problema não vai nos engolir. Essa dificuldade que eu e você está vivendo não vai acabar conosco. Deus está falando que é trampolim. É trampolim. É trampolim. Você vai viver o melhor do Senhor ainda. Porque hoje você está entendendo a importância da escolha. Você está entendendo a importância da escolha. E você sai daqui hoje para escolher o certo. As dificuldades não vão mais te impulsionar. Ah, meu irmão, você vai depender de Deus. Você está dependendo de Deus. Deus está te dando sabedoria hoje para lidar com as coisas. Até para você falar. É falar na hora certa. Eu não sei porque Deus está mandando dizer. Mas tem pessoas aqui que vão aprender a falar na hora certa. Às vezes a gente está até com razão, mas a gente falou na hora errada. A gente falou que não era para falar. Deus está falando não. A partir de hoje a sabedoria está sobre a tua vida. Essa luta não vai te engolir. Essa cobra não é para você. Oh, meu irmão, você pode estar até dentro da fornalha. Pode estar até dentro da fornalha. Mas esse fogo só vai queimar aquilo que te prendia. Não vai te matar não. Vai te matar porque hoje você escolheu o Senhor. Porque hoje você escolheu o Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga isso. Diga isso. Ó, saia daqui, terminando essa live, viva aquilo que é importante, esse relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua semana. Em nome de Jesus, isso que eu declaro sobre a tua vida. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E você que está aqui, a partir de hoje,